Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar a mesa, cumprimentar todos os deputados e deputadas, cumprimentar todos os presentes a esta sessão, cumprimentar a todos e a todas que acompanham esta sessão pelos meios de comunicação. Quero aqui, mais uma vez, trazer a preocupação que tantas vezes já apresentamos nessa tribuna, com relação aos atos do governador e da secretária de Educação, que compromete o ano letivo de 2017. Professores e funcionários de escola do Estado, em assembleia em Maringá, no sábado, foram mais de 4.000 participantes, decidiram organizar mobilizações a partir do dia 15, que é amanhã, que deve culminar com uma greve da categoria, uma greve geral, no dia 15 de março. Mas o governo pode, em tempo, sentar e dialogar com os professores, com os funcionários da educação. Mas um diálogo que seja de fato diálogo, não um monólogo, onde o governo recebe a direção do sindicato apenas para comunicar que vai retirar direitos dos trabalhadores da educação, como aconteceu recentemente. O governo chamou a direção da PP para uma reunião e comunicou que iria reduzir a hora-atividade. Ora, uma conquista que está em lei que foi uma proposição do próprio governador Beto Richa e que é aprovada por unanimidade aqui na Assembleia, agora restou interpretada de modo diverso por uma resolução que já foi abatida no Poder Judiciário. O governo não conseguiu cassar a liminar, que suspendeu esse dispositivo da resolução, então baixou uma outra resolução, buscando enganar o Paraná e enganar o Poder Judiciário. Então não pode prosperar esta resolução, com essa interpretação de que o professor do Paraná trabalha pouco e que precisa colocá-lo mais tempo em sala de aula, reduzindo a hora-atividade, ferindo um direito que está consagrado em lei estadual e lei federal. Leis estas que já foram interpretadas pelo Conselho Nacional de Educação, em um parecer já publicado de que para cada 20 aulas que o professor tem, no mínimo, 1/3 tem que ser de hora-atividade. 40 aulas que o professor tem no Paraná, porque ele trabalha 2 turnos, é 26 em contato direto com o aluno e 14 de hora-atividade. Essa hora-atividade é para preparar as aulas, para corrigir as provas, para corrigir os trabalhos, para o atendimento à comunidade. Esse tempo, inclusive, é insuficiente. E é por isso que o professor e a professora da educação básica têm um desgaste físico e mental muito grande e que leva muitas vezes ao adoecimento e tem que muitas vezes ter afastamento por determinação médica para se recuperar e depois retornar na sala de aula. Esta resolução também, chamada de maldita resolução pelos educadores do Paraná, ela ataca também o professor e a professora que teve licença para tratamento médico, licença luto para ir sepultar um familiar de primeiro grau, um filho, um cônjuge,
ou um pai ou uma mãe. Veja, ataca professores e professoras que tiveram, nos últimos 5 anos, doenças graves e que, por isso, tiveram que ter afastamento por determinação médica. Pune, porque nega-lhe o direito, agora recuperado, agora saudável, podendo entrar em sala, nega o direito de ter aulas. Isso vale para o professor com contrato temporário, por seleção simplificada, que é o PSS. Vale também para o professor estatutário, que tem aulas extraordinárias que complementam o padrão de concurso. Que a aula extraordinária não é uma gratificação, não é um adicional, é jornada de trabalho. O professor que tem um cargo de 20 horas aulas, pode ter um outro cargo de 20 horas aulas, que é chamado de regime extraordinário. Então ele labora mais 20 horas. E muitos professores, por terem tido câncer, por exemplo, e ter ficado no ano passado afastado da escola, mas agora já recuperado, podendo retomar as aulas. Conseguiu retomar no cargo no padrão de 20 horas, mas lhe foi negado as outras 20 aulas, reduzindo o salário dele pela metade. Isso é crueldade. Isto é maldade, feita pelo governo Beto Richa, pelo governador. Por que pelo governador? Porque se desobedecerem ele pode demitir a secretária de Estado. Se o chefe da Casa Civil estiver também desobedecendo as ordens dele, substitua, se for o caso. Então, é responsabilidade do governador Beto Richa e de mais ninguém. Porque foi ele que saiu no Paraná pedindo votos para ser governador. Ele que recebe o maior salário do estado do Paraná, aliás, o maior salário de governador do Brasil. Nem o governador de São Paulo ganha o salário que ele ganha. Ele é o governador e tem que chamar para si esta responsabilidade para corrigir esta maldade, corrigir esta injustiça com os nossos professores e servidores públicos do estado do Paraná. Ao impedir que uma professora que passou por um acidente, teve que amputar uma perna no ano passado, agora ela está apta para licionar, voltou, está já com 20 horas aulas para licionar, impediu ela de pegar mais 20 aulas. Ora, isso é maldade, isso está errado, e o governador não pode se esconder atrás da secretária, dizer, foi a secretária de Educação que fez a resolução. Se a secretária está fazendo maldade e o governador não concorda, chame a atenção dela. Se ela não respeitar os nossos professores do Paraná, substitua. Então, é o governador o responsável. Ele precisa, urgentemente, corrigir essas injustiças. Tem professores, como a professora Maria José, lá de Umuarama, uma professora que sempre trabalhou com altivez, mas que no ano passado foi acometida por um câncer, teve que fazer quimioterapias pesadas, e agora, veio para a distribuição de aulas, ficou só com metade das aulas, entrou em desespero, porque já nessa altura da vida, depois de trabalhar vários anos como professora do Estado, passar a receber só metade do salário, neste momento em que precisa do salário, porque as sequelas do câncer o faz gastar mais do que antes. Então são exemplos
de maldade. Não tem outra palavra para substituir, é pura maldade. Porque os professores que ficaram doentes e que agora receberam alta e que podem trabalhar no cargo, não podem trabalhar com aula extraordinária? Por que não pode? Negar as aulas a esses professores é negar o direito deles de terem ficado doentes no ano passado, ou nos últimos 5 anos. Isso é crueldade. Isso não pode ser feito com a educação do Paraná, mas está sendo feito. Por isso que eu conclamo todos os deputados e deputadas que estão tomando conhecimento, se levante contra isto. Não aceite essa injustiça. Governador do Paraná, não aceite essa injustiça contra os nossos professores. População do Paraná, preste socorro aos professores que inclusive ficaram doentes e que agora estão com metade do salário este ano. Não podemos permitir essa injustiça. Quero aqui também falar de um outro ataque que está sendo preparado, porque eu tomei conhecimento que a Secretaria de Educação está provocando o Tribunal de Contas para exarar parecer, para recomendar que se retire o auxílio transporte que é pago aos nossos professores. Mas foi o próprio Estado que, quando foi construir o plano de carreira, mandou um projeto de lei para esta Assembleia, colocando auxílio transporte para os professores, para somar o vencimento com o auxílio transporte, para chegar no salário inicial de carreira dos demais funcionários do Estado, do Poder Executivo, que tem nível superior e mesma carga horária. Ou seja, quanto recebe um professor no início de carreira, por padrão, por cada 20 horas de trabalho semanal? R$ 1.415. 2 padrões, R$ 2.831. Quanto é o auxílio transporte por padrão? R$ 413 por padrão. 2 padrões, R$ 826. R$ 826 é auxílio transporte, somado com R$ 2.831, que é o vencimento, que é o salário do professor, dá R$ 3.657. Exatamente o que está na tabela salarial do quadro próprio do Poder Executivo, que são os demais funcionários do Estado, no início de carreira, no primeiro mês de trabalho. Para alcançar o valor pago aos demais funcionários, citar, por exemplo, aqui, psicólogos, pedagogos do Estado, que não estão na educação, mas trabalham na Secretaria da Família, por exemplo, na assistência social, ou na Secretaria de Justiça, que tem os pedagogos de carreira lá, o próprio assistente social, todos os demais funcionários do Poder Executivo entram nesta carreira do QPPE ganhando R$ 3.657. Para o professor receber este mesmo valor por 40 horas de trabalho semanal, o governo criou o auxílio transporte. Porque se o governo incluir no salário, como querem os professores, terá que dar um reajuste de 41,67%. Para não dar o reajuste, porque aumenta a folha de pagamento dos professores, e iguala o salário inicial ao salário final dos demais servidores, o que faz o governo? Cria o auxílio transporte. Agora, o que faz o governo nesse momento? Quer retirar o auxílio transporte. Se retirar 1 centavo, em qualquer momento, desse professor, ele não vai ganhar
o salário igual ganha um outro funcionário do Estado no início de carreira. Ele vai ganhar menos. Não vai ter mais a equiparação do professor com o salário dos demais servidores no início de carreira, porque no final de carreira a diferença é de 50%. Estou falando no início de carreira, não estou falando nem no final de carreira. Uma outra injustiça grande o governo está preparando contra os professores do Paraná, e nós não podemos permitir que essas injustiças sejam produzidas contra os nossos professores e sejam implementadas. Por isso quero aqui denunciar e pedir o apoio de todos os deputados e da população do Paraná a favor da educação e dos educadores.